Por favor, abra então a sua revista na lição 7 e a Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. A lição de hoje aborda um assunto a partir do versículo 6, mas nós vamos fazer a leitura desde o primeiro versículo para nos localizarmos no estudo, porque nós não estamos fazendo um estudo isolado, estamos fazendo um estudo da carta toda, então toda ela é um grande assunto. É por isso que cada aula eu repito alguma coisinha que foi tratada anteriormente. O título da aula de hoje é Vaidade, Humildade e Paternidade Espiritual. 1 aos Coríntios, capítulo 4. Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Sua tradução talvez diga servos de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, pois embora eu esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então cada um receberá seu reconhecimento ou seu louvor da parte de Deus. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por causa de vós, para que aprendais, por nosso intermédio, a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Pois, quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas como se não o tivesse recebido? Já estáis satisfeitos, já estáis ricos, sem nós já chegastes a reinar. Quisera eu reinasseis de fato, para que também nós reinássemos convosco. Porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, como últimos, como condenados à morte, pois nos tornamos em espetáculo para o mundo, tanto para anjos como para homens. Somos um absurdo ou loucura por causa de Cristo, mas vós, sábios em Cristo. Somos fracos, mas vós fortes. Sois estimados, mas nós desprezados. Até o presente passamos fome e sede, vestimos-nos de trapos e somos esbofeteados, e não temos pousada certa. Cansamo-nos trabalhando com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, bendizemos. Quando perseguidos, o suportamos. Quando difamados, respondemos amigavelmente. Até o momento somos o lixo do mundo e a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas para vos advertir, como a meus filhos amados. Porque ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois pelo Evangelho eu mesmo vos gerei em Cristo Jesus. Portanto, rogo-vos que sejais meus imitadores. Por isso mesmo vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos fará lembrar do meu modo de vida em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Mas alguns andam cheios de arrogância, como se eu não fosse mais visitar-vos. Em breve, porém, irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então descobrirei não só o que falam os que andam cheios de arrogância, mas também o poder que possuem, porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O que desejais? Devo ir visitar-vos com disciplina ou com amor e gentileza? Boa pergunta, né? Vamos deixar para falar sobre ela no final. Nas aulas anteriores, vimos Paulo defendendo a ideia de que os apóstolos não são rivais. Por isso é uma tremenda bobagem os crentes de Corinto estarem escolhendo
os seus heróis e se dividindo em facções. E pior, procurando justificativas para isso. E para fornecer justificativas para eles, estavam cheios de mestres. São pessoas de grande eloquência, grande retórica, que estudavam filosofia e que se achavam em boas condições intelectuais de se expressar, justificando esse partidarismo e essas escolhas. E isso, toda essa sabedoria humana, toda essa inteligência humana, toda essa capacidade retórica, não estavam contribuindo em nada para a propagação do Evangelho. Estavam, pelo contrário, destruindo a igreja, estavam prejudicando a igreja. E convém lembrar, como nós já falamos, que a inteligência, a retórica, o estudo dedicado, são muito bons, podem ser muito úteis, assim como praticamente qualquer coisa pode ser muito útil na obra de Deus, mas desde que seja empregado adequadamente e na direção do Espírito Santo. Porque, como nós vimos, pessoas inteligentes há muitas no mundo, pessoas que têm capacidade de expressão há muitas, mas quantas delas servem ao Senhor? E, como em Corinto, algumas dessas pessoas se convertem e depois se acham por cima da carne seca. Às vezes nós mesmos não cometemos esse erro. Às vezes nós estamos evangelizando ou lutando, orando por uma pessoa para se converter, a gente vê que aquela pessoa é inteligente, aquela pessoa é bem formada, aquela pessoa é bem conectada, e a gente pensa, puxa vida, se essa pessoa se converter, pode ser um professor, pode ser um pastor, Essa pessoa pode ser um ensinador, um evangelista. Será? Pode ser, se tudo isso for consagrado a Deus, porque senão pode acabar até vir ser pernicioso para a própria igreja do Senhor. Portanto, irmãos, todos os dons que nós temos, naturais, vamos dizer assim, todos os talentos naturais, toda a habilidade que nós temos, tudo aquilo que nós conquistamos com o nosso esforço, com o estudo, deve ser consagrado a Deus, porque senão a gente corre o risco de fazer exatamente o contrário, como estava acontecendo em Corinto, de ser usado tudo que nós temos de bom, ou não é bom? Ter inteligência, ter conhecimento, ter formação. É bom, não? Mas a gente corre o risco de, se não consagrar a Deus e deixar nossa mente viajar, essas coisas seriam usadas de modo negativo e contrário a obras do Senhor, e pior, às vezes até usados pelo próprio inimigo da igreja. E quando, aqui no versículo 6, Paulo diz, irmãos, apliquei estas coisas a mim e a Apolo por causa de vós. Isto é, ele está dizendo, quando eu faço essas comparações, quando eu descrevo essas semelhanças, como a do construtor, a do agricultor, que foi estudado na semana passada, entre outras coisas que ele fala aqui, sobre o despenseiro, os ministros do Senhor, e fala também a respeito do julgamento, ele diz, olha, quando eu falo essas coisas a meu respeito e a respeito de Apolo, ou talvez até de outro, eu estou falando isso em benefício de vocês, eu não estou falando por falar, não estou falando porque queremos nos projetar e eu quero que vocês se diminuam para que nós apareçamos. Não, que isso seria acabar trabalhando como o partidarismo de Corinto. Não, mas eu não estou fazendo com nenhuma intenção negativa. A minha intenção é que vocês obtenham esclarecimento e saibam que nós somos apenas servos do Senhor, despenseiros. É como se nós estivéssemos cuidando lá daquele armarinho lá que fica do lado da cozinha para dar alimento no tempo certo para as pessoas que estão trabalhando também na obra do Senhor. Então, nós somos isso. Nada mais do que isso. Com isso, meus irmãos, eu quero que vocês entendam que tudo que eu estou falando pode ser até difícil de entender, ou pode ser muito duro de receber, mas é para a edificação da igreja, como que se dissesse Paulo. E ele diz, para que aprendais por nosso intermédio a não ir além do que está escrito. O que é que está escrito que Paulo está falando para os crentes de Corinto não transgredirem, quer dizer, não ultrapassarem os limites? Bem, há várias opiniões a respeito disso. Alguns estudiosos acham que diz respeito a todo o Antigo Testamento, outros acham que diz respeito a toda a carta de Corinto, outros acham que diz respeito àquilo que Paulo já ensinou, mas é possível que ele esteja se referindo aqui também àquilo que ele já escreveu nesta carta. E no capítulo anterior, no capítulo 3, lá no versículo 18, Paulo diz assim, ninguém se engane, se alguém dentre vós se considera sábio nesta era, torne-se louco para vir a ser sábio,
porque a sabedoria deste mundo é um absurdo, é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia, e ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas, e aí vai falando da sequência até chegar a Deus. E Paulo aqui pode estar se referindo a algo que Deus falou através do profeta Jeremias. Nós podemos ver lá no capítulo 9 de Jeremias. Capítulo 9 de Jeremias, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. E Paulo está falando disso, né? Sobre a pessoa se gloriar na sua sabedoria, na sua força, nas suas riquezas. Até mais adiante, no nosso estudo, nós vamos ver que ele fala a respeito dos tais fartos, dos tais enriquecidos. E Deus está falando através de Jeremias já, né, muito tempo antes aqui de Paulo, dizendo que não se glorie o ser humano na sua sabedoria, na sua força, nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, versículo 24, glorie-se nisto, em me entender, diz o Senhor, em me conhecer, pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito, a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Então, por que Paulo diz que ele se gloria no Senhor? Porque é exatamente isso que Deus está propondo, e não é apenas uma norma que está escrita, é algo que pode ser absorvido por nós intelectualmente e permear nosso coração e se tornar nosso modo de vida, se torna nosso princípio isso. Entenda que com isso eu quero dizer que é bom nós estudarmos e memorizarmos a palavra do Senhor, mas algumas pessoas como eu não têm capacidade de memorizar muita coisa. Memorizo assim por um tempo, daqui a pouco esqueço. Às vezes não sei nem que livro está escrito na Bíblia. Eu tenho dificuldade de memorizar. Isso e muitas outras coisas, né? Dependo de agenda, não me lembro de nome de pessoas, às vezes nem da fisionomia. E o que eu faço então para poder estudar? Eu tenho que penetrar na palavra e guardar o princípio da palavra. Quando a mamãe ensina para o filho, meu filho, não suba nessa escada, uma criancinha, né? Ela é perigosa, você pode cair, você ainda não tem habilidade para isso. Quando a mamãe está falando isso, ela não está apenas se referindo à escada, mas ela pode estar se referindo à criança subir em outras coisas também, né? Monte de madeira, subir numa árvore. Então, aí está guardando um princípio que pode ser usado em várias circunstâncias. E a palavra de Deus tem muito disso, a gente tem que entender isso. Ah, mas como é que eu vou ficar decorando o versículo bíblico, decorando o livro? Tudo bem, se você não consegue, como eu, vamos memorizar os princípios do Senhor, a suma daquilo que Deus quer nos dizer. Eu conheço gente que tem uma habilidade para memorizar a palavra de Deus. Meu segundo pastor era impressionante, ele citava muito, trechos longos da Bíblia de memória. E não era só porque ele preparou a pregação, ele citava em conversas. Uma memória, ainda tem, né? Está bem velhinho, ainda tem essa memória. Pastor Deolindo Spaca, deve estar lá em Porto Ferreira agora. E eu ficava com inveja dele, porque eu, pelo amor de Deus, às vezes esquecia até o nome da minha mãe, né? Eu falava, o que eu vou fazer, né? Diante do homem desse, como é que eu vou ser obreiro um dia? Então, a gente tem que se virar nos 30, certo? Cada um faz aquilo que Deus lhe concedeu, ok? E sem se gloriar disso. É um assunto que Paulo vai tratar agora. Deus não me concedeu boa memória? Paciência, Ele me concedeu outra coisa. Deus não me concedeu capacidade de cantar e tocar, como os irmãos aqui? Paciência, eu vou fazer outra coisa. Deus não me concedeu habilidade evangelística? Paciência, outra coisa eu faço. Não tenho dom de curar? Tudo bem. Mas eu quero trabalhar em curar? Vou estudar técnico em enfermagem, vou estudar medicina. Não sei, eu quero trabalhar com enfermos, mas eu não tenho dom de curar, então eu vou fazer outra coisa. Deus vai me abençoar em outra coisa. E eu não tenho capacidade de memorizar, então eu vou mergulhar na palavra do Senhor para poder entender o que Deus quer dizer para mim, porque quando eu compreender o que o meu Deus está falando ao meu coração, isso vai fazer parte da minha vida, vai se tornar princípio. Memorizar versículos é muito bom, mas guardar o âmago da palavra de Deus, o extrato dela, é muito melhor, ok? Portanto, o que o Senhor diz aqui através de Jeremias,
Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Não está dizendo aqui a respeito de decorar a palavra. Os judeus tinham muito disso, de decorar a palavra. Como disse, é bom? É. Está sempre disponível ali. Mas não consegue? Então vamos procurar entender o Senhor, conhecer o Senhor. Frequentemente a Natália me surpreende dizendo, esse negócio aqui você me deu quando a gente morava em Guaratinguetá. Eu falo assim, eu não me lembro nem de ter dado, quanto menos quando foi e onde foi. Olha, esse negócio aqui eu presentei você junto com uma bolsa que tinha, você não lembra? Falo, não, foi você que me deu, então muito obrigado de novo. Mas foi não sei poucos anos, mas eu não lembro, gente. Mas nem por causa disso eu deixo de valorizar e de sentir amor por causa disso, entendeu? Aí está você penetrar com o coração no significado da coisa. Você não se lembra das coisas? Então penetre o sentimento de Deus, procure conhecer o Senhor, porque você pode não se lembrar de muitas coisas do que Ele falou, mas você vai sentir muitas coisas do que Ele falou, e o Espírito Santo ainda habita dentro de você. E Ele vai fazer você ser conduzido, se você estiver interessado em entender e conhecer o Senhor, Ele vai conduzir você com base nos princípios do Senhor. Bem, voltando lá para a carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Isso é uma repreensão novamente para os coríntios, porque eles estavam se gloriando em qualidades humanas, em vez de se gloriar no Senhor. Mas Paulo não se gloriava no fato de ter ganho pessoas para Cristo, fundado igrejas, ele não se gloriava, sim. Mas de que maneira ele se gloriava nisso? No Senhor. Por quê? Porque ele reconhecia que ele não tinha feito isso por habilidade própria. Ele só tinha feito isso porque o Espírito Santo estava trabalhando nele. Então isso é se gloriar no Senhor, é falar, puxa vida, né? Vamos lá voltar para o conjunto musical. Puxa vida, hoje nós cantamos, que foi uma benção, hoje foi maravilhoso. As pessoas até sentiram isso, né? Aí você para pensar assim, mas por que nós fizemos isso? Porque nós somos bons? Ou porque o Espírito do Senhor decidiu nos usar? É isso que Paulo quer incutir na cabeça dos nossos irmãos de Corinto, e em nós ainda hoje. Fizemos bem feito? Glória a Deus por isso. É para o Senhor, porque procede dele. Bendito seja o nome do Senhor. Se lembram do rei Herodes? Lá com seus conchavos políticos, para poder celebrar uma união com outras pessoas, ele fez uma prédica, né? Ele fez um discurso público. E as pessoas, né, para poder aproveitar aquele momento da reconciliação política e evitar problemas, sabe-se lá que besteira ele falou, mas o pessoal aplaudia, né? Herodes, aí, hein? Ei, olha. Sentir firmeza, Herodes. Isso não é palavra de homem, isso é palavra de Deus. Aí o que ele fez? Ele recebeu para si. Esse povo tem razão. O que diz a Bíblia que aconteceu com ele? Porque ele não deu glória a Deus, quer dizer, porque ele não transferiu a honra daquilo, porque ele não reconheceu que era Deus que estava usando, porque ele era rei, e rei instituído por Deus também. O que aconteceu? Deus, como castigo, enviou um anjo que tocou nele, e diz a Bíblia que ele morreu comido de bichos, porque não deu glória a Deus. Então a coisa não é brincadeira. Isso deve ter servido de lição para os coríntios e deve servir de lição para nós hoje. Gente, se a igreja, se o crente não tiver humildade, não tem nada. Se a humildade não permear a nossa vida, não somos nada, gente. Porque lembrando que nós falamos nas 2 últimas semanas, não há nada do ponto de vista espiritual, não há nada que nos projete na obra de Deus que não tenha sido dado por Deus. Nada. Olha, não somos nada. Abandone Jesus agora, veja no que você se torna. Você vai permanecer um bom evangelista? Pode permanecer um bom cantor, pode até ser, porque bons cantores há, mas o seu canto vai penetrar o coração das pessoas, o Espírito Santo vai mover o íntimo das pessoas com o seu canto, com o seu instrumento, com o seu sermão, com a sua aula. Tudo que nós temos para ser executado na obra do Senhor procede de Deus, minha gente. Até muitas vezes o que nós recebemos antes da nossa conversão. Deus pode ter dado, já porque conhece antecipadamente a nossa vida, e nos colocado num caminho de talento, ou de aprendizado, ou alguma coisa,
para que na nossa conversão Deus passasse a usar aquilo, porque Deus é o todo sábio, Ele sabe de tudo, antecipadamente. Isso é motivo para dar mais glória a Deus ainda, porque, puxa vida, eu me converti ontem, quer dizer que tudo que eu aprendi nos anos anteriores, Deus está usando na obra agora, porque Ele já me preparava antes de me converter. Bendito seja o nome do Senhor por causa disso. Então não é só o dom que eu recebi na minha conversão, é tudo que Deus fez na minha vida anterior, serve de experiência, serve de orientação para o meu ministério agora. Eu estou dizendo eu como exemplo, mas isso é para todos nós. Então, se nós vamos bendizer o nome do Senhor pelos dons e talentos que recebemos na nossa conversão, também podemos nos lembrar do nosso passado, nos tempos de impiedade, em que Deus já estava nos preparando, porque Deus é muito maravilhoso, é muito bom. Ele concede recursos intelectuais, morais e outros para as pessoas usarem na sua obra. Mas se a pessoa não se converter, vai prestar conta a Deus, é despenseiro. Assim como as autoridades que não se convertem, não governam, não exercem autoridade em nome do Senhor, para honrar o Senhor, vão prestar contas a Deus. Assim o ser humano também, crente ou não crente, que não usa o que tem, suas habilidades, recursos, inclusive recursos materiais, não usa para a glória de Deus, vai prestar conta a Deus. Ou você e eu temos alguma coisa que seja exclusivamente nossa, que não pertence a Deus. Por estas palavras, já dá para perceber que a situação de Corinto era muito mais grave do que a gente pensava quando leu pela primeira vez a carta. Era muito mais séria. Não era um simples problema de mau comportamento e de mau entendimento da palavra. Não. Era uma deformidade no caráter cristão. Era uma coisa gravíssima. Isso justifica o que Paulo vai falar agora, porque ele falou um pouco duro até agora, falou. Na semana passada, né, no início do capítulo 4, lembra que eu falei que ele resolveu as coisas intelectualmente, matou no peito, respondeu, mas emocionalmente ele estava ferido, lembra? E aí ele, irmãos, vamos seguir um caminho assim, olha o exemplo e tal. Mas no restante desse capítulo o bicho vai pegar, como nós já lemos. Ele vai pegar duro. Que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Quer dizer, ninguém se enche, ninguém se infle. Dizer assim, eu sou do partido do Lucas. O Lucas é meu herói na igreja. O resto é o resto. Ou eu sou do Hamilton. Ele está dizendo que quando a pessoa faz isso, ela está se inchando. Não está se enchendo do Espírito Santo, ela está se inchando. Escolhendo um em desfavor do outro. Isso é contrário ao espírito cristão, à lei do amor. E ele diz, o que você tem que faz diferente dos outros? Pense bem, meu irmão, pense em você mesmo. O que é que você tem de diferente dos outros irmãos? Você vai falar muitas coisas, tá? Ok, respondeu a primeira pergunta. O que é que você tem de diferente dos irmãos que você produziu por conta própria, com seus próprios esforços, e Deus não participou em nada? O que é que você tem que você faria de qualquer maneira, mesmo que Deus não tivesse participado da sua vida? Nada, né? Nada. Principalmente dons espirituais. Aí que realmente nós não temos, de nós mesmos, da nossa própria estrutura, nós não temos nada que nos diferencia dos outros irmãos. Somos apenas seres humanos que carecem da misericórdia de Deus. Somos só isso. E Deus estendeu as mãos por nós estamos aqui hoje, servimos o Senhor, temos alegria no Espírito Santo, alegria em louvar o Senhor, temos alegria em trabalhar para o Senhor, mas por quê? Porque Deus está agindo em nós. E aí Paulo pergunta, então, você está se gloriando de quê? Se você não tem nada de seu próprio, que você gerou por conta própria, você não tem nada que diferencia, que faça você se sentir melhor do que os outros. Tudo que você tem, mesmo que você tenha projeção, esteja num lugar mais distinto, veio de Deus. Foi Deus que colocou você nessa posição. Então, como se dissesse, pare de se inflar artificialmente e se encher, porque não há justificativa para proceder assim. Aí eu fico perguntando, o que é que ainda existem igrejas que pregam a palavra, pastores que doutrinam a igreja, mas que aceitam que venha um cantor numa festa,
exigindo 5 mil reais de cachê, fora as vendas de discos, para poder cantar na igreja, passar 1 hora cantando, enquanto tem um irmão que abre e fecha as portas, as janelas, as cortinas, e que não tem dinheiro para comprar um gomo de linguiça para comer com arroz e feijão no almoço. Às vezes a gente pensa, não, Paulo está falando isso dos coríntios, para que cada um pense de si mesmo, até certo limite, e não passe aquele limite. Mas não é só cada um pensar de si mesmo, porque nós não vivemos disso apenas para nós mesmos. O segundo maior mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu posso aceitar, numa igreja que tem gente passando necessidade, eu posso aceitar receber 5 mil reais para cantar, enquanto tem gente passando necessidade? E eu posso aceitar pagar isso, vendo que tem irmão passando apertado? Quer dizer que aquele irmão que está passando apertado não é nada perto daquele um que está vindo e recebendo um dinheirão? Acabo fazendo isso que Paulo disse para os coríntios não fazer. Achar que um, porque tem um determinado dom, é o máximo e ele merece receber aquilo, enquanto aquele irmãozinho coma só arroz com feijão até o fim da vida e dê glória a Deus. Vocês estão vendo como Corinto está muito próxima de nós hoje em dia? Eu já falei para vocês que eu dirigi uma igreja em Fortaleza, e uma das festas de aniversário da igreja, em agosto, convidamos um cantor e pregador eu não me lembro do estado, acho que é da Paraíba, para participar do culto e cantar e pregar ali. Ele aceitou. Só que não respondia mais, não atendia telefonema depois de um tempo. Aí, com muita insistência, através de terceiro, ele mandou um recado dizendo que ele tinha recebido o convite de uma igreja bem maior do que a nossa em outro lugar e tinha aceito. Gera tristeza isso? Gera. Mas também, graças a Deus que nos livrou de uma pessoa como essa. Graças a Deus. Porque que influência espiritual uma pessoa dessa ia trazer para a igreja? Graças a Deus que nos livrou. Gente, nós estamos muito próximos disso. Eu já contei o caso de uma cantora que foi para o Ceará, teve a bagagem extraviada, ela tinha exigido passagem de primeira classe para ela, para o marido, para os 2 filhos e para a babá. Cantora evangélica. Hospedar no Hotel 5 Estrelas em Fortaleza, o cachê e a venda de disco. Eu não vou nem falar o nome dela. E um estádio lá estava lotado esperando por ela, mas como tinha atrasado tudo isso, um dos obreiros da igreja teve que pegar o cartão corporativo da igreja e ir para o shopping para fazer compras de roupas no shopping de Guatemi, para ela e para todo o séquito dela, para poder ir para o estádio de futebol. É estádio Paulo Sarazate, não é estádio de futebol, é um mini estádio que tem lá. E quando ela chegou, estava no meio da pregação. O que é que o povo fez quando viu ela entrando, subindo ao púlpito? O pastor pregando e o povo gritando o nome dela, em pé, batendo palma e aclamando, e a palavra sendo pregada. Isso é lastimável, gente. Isso é Corinto nos nossos dias, piorada ainda. É a igreja de Corinto sobrevivendo no nosso meio, pior ainda do que era antigamente. Isso é uma vergonha para o meio evangélico. Eu poderia falar de outras igrejas que se dizem cristãs e que transportam ídolos de barro desse tamanho num assento de primeira classe no avião, de Roma até o Brasil. Não lembro em que lugar pousou no Brasil. Pagou uma passagem de primeira classe para uma estátua de gesso, enquanto sabe que tem gente aqui na América Latina passando necessidade, e aí divulgam: vamos matar a fome dos pobres da América Latina. Como é chamada essa teologia? Teologia da libertação, que não passa de uma teologia socialista, tentando se vestir de cristianismo. Que hipocrisia, não é não, meus irmãos? Isso é evangelho, isso é cristianismo onde, minha gente? Agora, deixa estar, porque isso está entrando na igreja, isso está caminhando no nosso calcanhar, mas eu quero clamar a você, em nome do Senhor, vigie e não deixe isso acontecer na sua igreja. Não deixe isso acontecer. Nossa igreja é muito democrática, as pessoas aqui, cada um é dono do seu nariz. Mas quando vocês virem isso, o inimigo entrando na igreja, o mundanismo entrando na igreja, reclame, pelo amor de Deus. As almas estão em jogo. Questione isso. Paulo viu a gravidade e questionou e começou a falar duro com aquele povo. Versículo 8. Já estáis satisfeitos?
já estáis ricos, sem nós já chegastes a reinar. Alguns acham que Paulo está falando de forma escatológica, como se dissesse, vocês já trouxeram o reino de Deus para cá, né? Jesus já voltou, vocês já estão reinando com ele. Mas eu penso que Paulo também pode estar usando aqui a figura de Lúcifer, porque Lúcifer passou por isso, gente. Lúcifer estava satisfeito consigo próprio, se achava o dono da sabedoria, e ele era sábio. Se você for ler Ezequiel e Isaías falando de Lúcifer, quando morava no céu, vocês vão ver que era um querubim top, de alto nível. E Deus diz que todas aquelas qualidades e belezas foram criadas no dia que ele foi criado, foram feitas para ele. Aquela beleza, aquela formosura, querubim da guarda, chamado de estrela da alva, sinete da perfeição, Deus chama Lúcifer. Então ele se achou. Acho que como os crentes de Corinto e muitos crentes de hoje em dia, se achou. Era inteligente, era muito esperto, era reconhecido, era bonito, tinha poder, tinha autoridade. Se achou. E Paulo está dizendo, sabe o que ele não está dizendo nas entrelinhas? Vocês já estão satisfeitos? Já tem tudo. Já tem tudo. Vocês já estão ricos. Vocês já estão até reinando. E não foi isso que Lúcifer pretendeu? Vou estabelecer o meu reino lá para as bandas do norte. Vou ser semelhante ao Altíssimo. Então é uma advertência muito séria. Tomem cuidado, meus irmãos em Corinto. Tomem cuidado, porque vocês podem estar guardando o mesmo sentimento que houve em Lúcifer e que foi jogado fora do céu e agora é o príncipe do inferno. É o príncipe dos demônios. Nove, porque me parece que Deus colocou a nós, apóstolos. O que é que você esperaria que Paulo falasse? Se você não estivesse lendo a carta aos Coríntios, você nunca tivesse ouvido nem lido, e que você esperaria? Alguém está lendo para você, Paulo dizendo, olha, parece que a nós apóstolos Deus colocou como, aí vai pegar um copo para beber água. E vai olhar, oi, tudo bem, meu irmão? Deus abençoe. Aí você esperando Paulo dizer, como é que Deus colocou os apóstolos? Se você for perguntar para muita gente, inclusive crente com dezenas de anos de cristianismo, vai dizer assim, colocou como figuras proeminentes na igreja, como autoridades na igreja, colocou alguém como anda assim, que tem que viajar num tapete vermelho, não pode nem deixar andar a pé, alguém que tem que ser reconhecido, recebe alto salário, mas não foi isso que Paulo passou a dizer. Ele passou a envergonhar nossos irmãos, dizendo, porque para mim parece que Deus nos colocou, nós apóstolos, como últimos, como condenados à morte, pois nós nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para anjos quanto para homens. Antigamente os romanos, quando venciam um determinado povo, um exército em luta, aqueles que sobravam vivos, eles pegavam lá alguns milhares deles, levavam para Roma, para aquele cortejo dos humilhados, acorrentados, feridos, para que o povo começasse a jogar lixo neles, e o povo zombasse deles. Depois provavelmente eles iam para a arena para serem comidos pelas feras, ou para um lutar contra o outro até a morte. Soldados do mesmo exército. E Paulo está falando, você sabe como é que eu me sinto? Como se Deus tivesse me colocado dessa maneira, para andar no meio do povão, como um corredor polonês, vamos dizer assim, e o pessoal dando tapa na gente, xingando, cuspindo, jogando fezes na gente, jogando tomate podre, e eu não estou caminhando para o livramento, estou caminhando para a morte. O apóstolo falou isso. Esse é o sentimento que os apóstolos de hoje têm? Aqueles apóstolos que ficam atrás de uma escrivaninha contando dinheiro, gravando programa de televisão? É isso que eles se sentem como sendo colocado por último? Não tem roupa para vestir, não tem lugar para morar, muitas vezes passando fome, passando sede? Esse é o exemplo que eles estão dando para a igreja. Aqueles que se intitulam patriarcas da igreja, aqueles que se intitulam os papas da igreja, que são infalíveis, que só viajam em primeira classe, que moram em palácios. Paulo está dizendo para nós de hoje em dia, falando, isso não é exemplo de cristianismo, isso não tem nada a ver com a humildade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
Você consegue encontrar descanso espiritual nessas pessoas? Responda. Consegue encontrar descanso nesses apóstolos, nesses patriarcas de hoje? Nesses papas, bispos e cardeais de hoje? Você consegue encontrar? Você vê ostentação, riqueza, fausto, exibição, manipulação do poder temporal, manipulação política, manipulação financeira, manipulação da consciência das massas, mas você não vê ninguém querendo sofrer a vergonha, o escárnio, o desprezo que os apóstolos de Jesus sofreram para pregar a palavra de Deus para pessoas que muitas vezes estavam zombando deles. E Paulo passa isso na cara dos nossos irmãos de Corinto. Versículo 10, nós somos um absurdo, loucura por causa de Cristo. Mas vocês não, né? Vocês são sábios em Cristo. Olha a ironia. Quer dizer que Deus nos colocou para ser escarrados pela população do mundo inteiro, porque para eles nós somos doidos. Mas vocês estão cheios de sabedoria, não estão? Por quê? Porque vocês não estão se expondo, porque vocês não estão fazendo a obra de Deus. Vocês estão fechados dentro de 4 paredes e vocês estão aproveitando as delícias do reino de Deus sem fazer nada. Porque quem quiser servir a Deus piamente, que é que a Bíblia diz? Aquele que quiser servir o Senhor piamente, quer dizer, com piedade, com dedicação, vai acontecer o quê? Sofrerá perseguição. A igreja de hoje está muito tranquila. A igreja está muito tranquila. Nós estamos muito bem. E se falar, e se perceber que a perseguição está chegando e que a batata vai assar para nós, não sei se fica metade. Será que fica metade? Pense você mesmo, de si mesmo. É uma advertência de Paulo para nós. Você fica em pé, você fica fiel a Jesus, quando a espada encostar nas suas costas e mandar você andar de joelhos? Você vai permanecer fiel ao Senhor? E sabendo que você não vai se levantar para sobreviver, mas para morrer. Nós temos que preparar nossa consciência, nosso íntimo, temos que preparar, não basta decorar versículos, nós temos que conhecer Deus, nós temos que ser íntimos do Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor, porque isso aqui é uma armadilha verdadeira, isso aqui aconteceu na história da igreja, é uma armadilha verdadeira essa, uma igreja grande, próspera, com todos os dons espirituais, caiu nessa armadilha, estava seguindo o mesmo caminho de Lúcifer. Será que isso pode acontecer com a segunda igreja batista em Pirassununga hoje em dia? Porque os crentes de Corinto provavelmente não acreditavam que podia acontecer com eles. Nós, todos os dons, todo mundo satisfeito, só falta a coroa para a gente se sentir rei. Deus operando no nosso meio, olha quantas profecias, quantas curas espirituais, olha que palavra, olha esses mestres que falam que são bem formados. Isso não vai acontecer conosco, mas estava acontecendo, eles não estavam percebendo. E Jesus diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E Jesus diz para a igreja de Sardes, lá nas cartas de Apocalipse, que é para se lembrar e preservar uns que estavam destinados à matança para que não morressem. Alguns. Você sabe o que significa Sardes? Significa remanescente, os pouquinhos que sobraram. E o Senhor Jesus disse para o pastor daquela igreja, batalhe para que pelo menos um punhadinho seja salvo. Para a igreja, Jesus falando para a igreja dele. Era a igreja morta, certo? Vocês têm no meio de vocês um punhadinho que está vivo. Pastor, trabalhe para que pelo menos esse punhadinho vá para o céu. A coisa é séria, meus irmãos. Versículo 14. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos advertir, como a meus filhos amados. O âmago dessa palavra, sabe que as palavras, com o passar dos anos e dos séculos, vão tendo alterações de significado, né? E aqui o mais provável é que Paulo tenha querido dizer o seguinte, com a palavra envergonhar. Porque ele estava envergonhando as pessoas, mas o significado da palavra era outro naquela época. Assim como eu estou pregando aqui, talvez algumas pessoas, talvez no nosso meio, talvez os que vão ouvir a gravação se sintam envergonhadas. Mas o que Paulo quis dizer é o seguinte, eu não quero humilhar vocês até a terra, eu não quero constranger vocês a ponto de vocês desanimarem. É isso.
Não estou falando isso que é para vocês se sentirem acuados a tal ponto, massacrados por mim a tal ponto, que vocês vejam que não tem mais saída, vocês vão acabar desistindo. Não, eu não estou fazendo isso. Eu estou falando com vocês como se fossem meus filhos amados, como se eu fosse pai de vocês. Isso aqui é uma figura legítima do nosso cotidiano, porque às vezes o pai tem que dar uma chinelada no filho. Às vezes o pai tem que deixar a filha de castigo. Dói, gente. Eu já chorei por causa de castigar meu filho. Eu chorei. É doloroso. E a Natália viu isso, entendeu e disse: é melhor fazer isso agora para que a polícia não tenha que fazer no futuro. É melhor fazer isso agora para que Satanás lá no inferno não venha dizer para o meu filho: olha, você teve a vida solta, agora você está aqui na vida presa para sempre. É como se Paulo estivesse dizendo isso. Meus filhos, eu estou falando para vocês isso como se eu fosse pai. Eu estou falando duro, com cara feia, é uma palavra difícil de engolir, mas vocês não sabem a quantidade de amor que está impulsionando essas palavras para vocês. E tem mais, hein? Isso eu falo para a igreja de Pirassununga. Jesus disse, está escrito lá no Evangelho de João: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Então, todos que estão ouvindo essa palavra agora, que se revoltarem, é porque não estão escutando a palavra de Deus, e talvez não seja de Deus. Mas aquele que está ouvindo agora e falando: tem razão, tem razão. É duro de ouvir isso, mas eu preciso ouvir e preciso aprender. Dê glória a Deus no seu coração, porque o Espírito Santo está trabalhando na sua vida para dizer para você: você é meu filho, é por isso que eu estou corrigindo você. Versículo 15: porque ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois pelo Evangelho eu mesmo vos gerei em Cristo Jesus. Paulo sentia a paternidade em relação àquelas pessoas. Ele se sentia no direito de corrigir aquelas pessoas por causa do sentimento de paternidade. Eu não sei aqui quantos se lembram de quem é seu pai na fé. Eu nem sei quem é meu pai na fé. Eu nem sei. Eu lendo folhetinhos, essas coisas, acabei me convertendo. Eu sei que pessoas oraram por mim, outros pregaram, mas eu não posso dizer que tem uma pessoa que me conduziu diretamente a Cristo, como Paulo fez isso com Corinto. Eu não sei se vocês lembram quem é o pai na fé de vocês, mas nós temos alguém que se preocupa conosco. Nós não podemos viver como quem está solto no mundo. Não, meu pai é Deus, não dou ouvido para ninguém. Não, não. Se eu não tenho um pai na fé, porque eu não sei quem é, ou porque ele não está mais vivo, mas eu tenho pessoas que Deus colocou para liderarem a minha vida, meu ministério, para cuidar de mim e para disciplinar meu ministério. Eu tenho isso. Sempre há alguém acima de mim que me dá orientações da parte de Deus. Eu tenho que ouvir. Princípio da autoridade que nós já estudamos em Romanos e estudamos aqui no começo de Corinto. Então não vá dizer: eu não tenho nenhum pai na fé. Tudo bem, mas você tem alguém a quem você deve obedecer. E a Bíblia diz lá em Hebreus: obedecei aos vossos pastores, que velam pelas vossas almas, para que não façam isso gemendo, porque não seria útil para ninguém, a Bíblia diz. Você vê como a Bíblia explica a Bíblia? Eu estou chegando ao final, viu, meus irmãos? 2 minutos. Pode passar? 15 para meio-dia, tá bom? Aí também não, né? Ela já pensou na macarronada com frango que está esperando lá no forno. Não tanto, irmão, assim também não. Você sabe que tem gente que acha irreverente falar dessa maneira, fazer essas brincadeiras? Gente, nós somos uma família. Se a gente for bater papo lá fora e falar sobre a palavra de Deus, a gente não vai falar assim? Por que aqui dentro a gente deixa de ser família e vira Congresso Nacional? Todo mundo ali. Não, nós somos uma família ainda. A formalidade atrapalha muitas coisas na igreja. É bom ter ordem, claro, tem que ter ordem e decência. Mas nós temos que pensar um pouquinho se a formalidade não está atrapalhando a nossa vida, ministério, nossos relacionamentos. Versículo 18, é o último tópico. Não é o último versículo, é o último tópico. Mas alguns andam cheios de arrogância, como se eu não fosse mais visitar-vos. Quer dizer que tem gente na igreja pensando: não, o pastor não vai mais se meter na minha vida, então deixa que eu cuido do meu nariz.
Deixa que eu cuido da minha vida, eu dou conta. Gente, infelizmente, dentro da nossa igreja, nós temos pessoas assim. Aqui dentro da nossa igreja. Vocês que estão aqui há muito tempo sabem disso. Eu estou aqui há 3, 4 anos só. Quase 4 anos. Eu já percebi isso. E não percebi ontem nem hoje, não. Já vi várias pessoas aqui que são donas do nariz e não tem pastor. Chamam o nosso pastor de pastor porque é um título, mas não é pastor daquela pessoa, e aquela pessoa não é ovelha desse pastor. Então ela cuida da vida dela como se o pastor nunca mais fosse interferir na vida dela. Não vai me chamar lá para o escritório dele para me dar bronca, ele não vai para a minha casa para me dar conselho, porque eu não vou deixar. E Paulo está dizendo, vocês estão se comportando como se eu nunca mais fosse tratar com vocês desses assuntos? Nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós quando a gente acha que não tem mais pastor. Um dia a gente vai tropeçar e cair de cara numa pedra. E a última pessoa que a gente queria se metendo na nossa vida pode ser essa a única pessoa que está ali para estender as mãos para nós, abraçar e tratar com carinho. Bater a cara na pedra, não estou falando literalmente. Você tem ideia do que eu quero dizer. Em breve, porém, irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então eu descobrirei não só os que falam, não só o que falam, aqueles que acham, que andam cheios de arrogância, mas também o poder que possuem. Então, existe uma outra tradução na língua corrigida que é um pouquinho diferente, né? Eu vou conhecer não apenas a palavra dessas pessoas, mas o poder. Por quê? Porque essa gente está falando muito. Mas você também está falando, irmãos. Faz quase uma hora que está falando. O pastor, quando prega, Davi também está falando, pregando. Mas Paulo está dizendo, não, peraí. O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Sim, mas você não está falando? É diferente. Quando as pessoas falam porque elas estão cheias de palavras próprias, da própria sabedoria que nós já estudamos, sabedoria mundana, dos próprios estudos, da retórica que aquela pessoa está refinando, é muito diferente da palavra que Deus inspira para a pessoa, que é para poder ir no coração daquele que está ouvindo. Porque aquela palavra mundana que a pessoa pode pregar até para a igreja, pode falar em qualquer lugar, está sem poder, está vazia. Alguém disse uma vez que ouviu o indivíduo ler o Salmo, recitar o Salmo 23. Foi bonito. Depois ele ouviu outra pessoa recitar o Salmo 23. O povo chorou. Você já conhece a história, né? Ele disse que a primeira pessoa conhecia o Salmo 23. A segunda pessoa conhecia o pastor do Salmo 23. Então, ler uma coisa, falar uma coisa, qualquer um pode fazer. Mas falar com poder, com a autoridade do Espírito do Senhor é diferente. É isso que Paulo está dizendo. Eu não quero ir lá para ver se esses caras sabem falar bonito. Eu quero ir lá para ver se eles sabem falar com o poder do Espírito Santo. Quero saber se eles estão cheios do Espírito Santo. Porque o reino de Deus não consiste de palavra de sabedoria humana. Consiste do poder do Espírito Santo. Tanto para falar quanto para fazer. Ou vocês acham que eu tenho suportado nudez, fome, sede, espada, vitupério, xingamentos, prisões, naufrágios? Eu tenho suportado tudo isso baseado em quê? Na sabedoria humana ou no poder de Deus? Olha que diferença faz, meus irmãos. E ele diz, vou falar em vocês agora em vez de vós. O que vocês preferem? Eu devo ir visitar vocês com a vara da disciplina ou com amor e gentileza? Existia uma figura, uma pessoa chamada mestre-escola naquela época. Era alguém que cuidava da disciplina dos alunos, dos estudantes. Ele andava com uma vara. Criança, adolescente, fora da linha, ele era varada. Hoje em dia não pode, né? Hoje em dia, né? A irmã Eva deve ouvir isso aqui depois. Pergunta para ela. Se o professor ou a professora olhar feio para o aluno, pronto. Já vem pai, mãe, tio e avô para a escola tirar satisfação. Eu levei uma reguada, uma varada na cabeça quando eu estava no 4º ano do primário. Ele tinha 10 anos. Quase que eu me esqueci se eu merecia ou não, né? Tão forte que foi a varada. Na verdade, um cara do meu lado falou alguma coisa, eu me virei, porque ele falou, mas a professora virou a hora que eu virei, não virou a hora que eu virei. Pensou que era eu que tinha falado, mas levei uma varada que eu passei uma semana com dor de cabeça. Minha mãe foi lá para tirar satisfação com a professora. A mãe já foi até assim, né? Toda empinada. Mas a professora explicou para ela. Foi por Deus que eu escapei de levar mais uma em casa, viu? Quando a professora falou para ela que eu tinha me comportado mal, ela deu ouvidos para a professora. Porque a professora é autoridade, a professora tem moral. Em casa nós vamos ver. Hoje em dia,
E Paulo está dizendo, vocês querem que eu vá e como? Com palavras gentis, com amor ou com vara? Porque uma das duas vai ter que ser usada. Se vocês não se consertarem, vai ter que ser vara da disciplina. Mas se vocês se corrigirem, quando eu for visitar, eu vou com amor e com gentileza. Eu vou encerrar. Mas eu quero deixar essa mesma pergunta para cada um dos que me ouvem. Porque essa visita de Paulo se repete. A Bíblia fala muitas vezes da visitação do Senhor, do dia do Senhor. O dia que o Senhor visitar você na sua intimidade, ou visitar na igreja. De que maneira você quer que o Senhor visite? Com vara da disciplina ou com palavras de amor? Está nas suas mãos, está na minha mão também. É a nossa vida e o nosso ministério. Meus irmãos, obrigado por tolerarem ouvir essa palavra. 51 minutos, né? Deus abençoe, irmãos. Em nome